O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Solenidade esta que nós recordamos esta realidade, esta verdade de fé, que Deus nos ama e que, como se não fosse suficiente, já o era, mas para não deixar dúvidas de que Deus nos ama, Deus quis nos amar com alma humana, com coração humano, para que não restasse dúvidas no do seu amor por nós. E é claro, porque Jesus então se faz homem e pode nos amar com o coração humano, ele, fazendo-se homem, ele pode nos amar sofrendo por nós, porque a única maneira de Deus sofrer, pelo menos da maneira como nós compreendemos o sofrimento, era se fazendo homem. Então Deus se faz homem, se faz criança, se faz pobre, Deus sofre por nós, é crucificado por nós, e em todo esse processo, Ele nos ama perfeitamente com o seu coração, né? É a expressão que nós encontramos para falar que Deus nos ama. Ele nos ama com a sua alma, mas como nós, quando amamos, sentimos o coração bater rápido, sentimos a presença, a expressão do amor por meio do coração, é uma maneira então de nós expressarmos esta verdade, mas é com entranhas de amor, com a sua alma humana que Ele nos ama. Pois bem, só que celebrar o Sagrado Coração de Jesus é, por um lado, o primeiro passo, reconhecermos o amor de Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos fazer esse ato de fé, isto é, eu creio no amor de Deus, e a nossa resposta ao amor de Deus é a nossa oração, amando-o de volta e, por causa de Deus e fortificado por Deus, amando os nossos irmãos, fortificados pelo amor que dele recebemos, porque, como nós ouvimos na segunda leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, foi Ele que nos amou primeiro. Então Deus nos ama, e com o amor que dele recebemos, nós o amamos de volta, e nós amamos os nossos irmãos. Pois bem, então nós expressamos esta nossa fé no amor de Deus. A primeira leitura de hoje vai falar, né, que Deus nos amou, e nos amou apesar da nossa insignificância. Ele nos amou, não obstante nós
não apenas não mereçamos o seu amor, mas não tenhamos nada de relevante. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7. Fica até fácil de gravar. Deuteronômio 7:7. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos do que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos. E não era um povo de relevância militar, de relevância populacional, de relevância em riqueza. Não era um povo grande, não era um povo rico, não era um povo forte militarmente falando, mas sim porque o Senhor vos amou. Isto é, Deus gratuitamente amou aquele povo e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do faraó, o rei do Egito. Então Deus gratuitamente amou aquele povo, e quando a igreja então escolhe este texto para colocar como primeira leitura na missa da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a igreja quer nos relembrar esta verdade, que Deus gratuitamente nos amou. Isto é, nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus. O que nós fizermos a partir de agora é sempre resposta a esse amor. Isto é, nós iremos querer amar aquele que nos amou, porque é bom, porque é justo, como nós rezamos na Santa Missa. Na verdade, é nosso dever e a nossa salvação amar a Deus, louvar a Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Pois bem, então nós queremos amar de volta a Deus, porque é justo, porque é o nosso dever. O amor deve ser amado. São Francisco, no final da sua vida, ele dizia, chorando, chegando às lágrimas: o amor não é amado. O amor não é amado. E aqui, meus irmãos, se nós não aplicarmos isso a nós, não se produzirá em nós os efeitos necessários. Isto é, nós precisamos reconhecer de que nós estamos muito aquém do amor de Deus, dizendo de uma maneira mais adequada, que a nossa maneira de amar a Deus, se é que nós amamos, se o amarmos, o nosso amor está aquém do que Ele merece ser amado. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de amá-lo cada vez mais. Durante esta semana, de propósito, algumas vezes nós refletíamos aqui na homilia aquela afirmação de Deus, aquela promessa de Deus de nos dar um novo coração. E eu dizia, de propósito, durante esta semana, alguns dias, que nós precisamos pedir a Deus que nos conceda um novo coração. E eu trazia aquela passagem de Jeremias, eu trazia aquela passagem de Ezequiel, em que Deus prometia nos dar um novo coração, com o qual nós iríamos amá-lo de verdade, com o qual nós iríamos conhecê-lo de verdade, no qual aconteceria aquela realidade, que Ele será o nosso Deus e que nós seríamos o seu povo. Então, com este coração fiel, então, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, já desde o início, nós somos convidados a fazer esta prece, pedir a Deus que nos conceda a graça de amá-lo e que nós não o firamos mais, que nós não o ofendamos mais com os nossos pecados. Foi até a súplica da igreja na oração coleta: ó Deus, que no coração do vosso Filho, ferido por nossos pecados, nos concedestes infinitos tesouros de amor.
Imagine, é porque nós não prestamos atenção no que estamos falando, no que estamos rezando, isso não produz fruto na nossa alma. Nós ferimos o coração de Deus, e por meio das feridas que nós causamos, nos vem o amor de Deus. Isso é uma realidade fora da nossa lógica. O que é que acontece quando nós ferimos alguém? Aquela pessoa se fecha. O que é que acontece quando eu sou ferido? Eu me magoo e a minha mágoa me faz amar menos ou até não amar. Não é assim que acontece conosco? Se alguém lhe ofende, se alguém lhe bate na cara, se alguém cospe no seu rosto, se alguém o calunia, se alguém não demonstra gratidão a algo que você fez de bom, qual é a sua atitude espontânea? Você se fecha, você fica retraído, você dá um passo atrás ou vários passos atrás, você olha aquela pessoa, né, de uma maneira enviesada, você diminui, arrefece, esfria no amor. E qual foi a atitude de Jesus quando isso a Ele fizemos? Ele nos amou mais. Então é admirável. Nós o magoamos e Ele fez da mágoa, da ferida nele causada, fonte de cura para nós. Como é que diz o profeta Isaías? Por suas chagas nós fomos curados. Por suas chagas causadas pelos nossos pecados, nós somos curados. Da sua chaga, do seu lado aberto, jorraram sangue e água. Não é assim que nos diz o evangelista quando ele foi transpassado? Pois bem, meus irmãos, então nós olhando para este amor, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda um coração que o ame de volta, sabendo que o nosso coração, este coraçãozinho de pedra que nós carregamos dentro do peito, é incapaz de amar a Deus como Ele merece ser amado. Mas é muito triste que o amor não seja amado. Quando no século 17, imagina, eu não quero nem imaginar o que Jesus diria se hoje aparecesse no século 21. Mas no século 17, quando ele apareceu a uma monja visitandina, Santa Margarida Maria Alacoque, ele disse: meu coração está ferido por causa das ingratidões e indiferenças. Ingratidões e indiferenças que os seus lhe faziam. Isto é, Jesus não estava falando primeiramente, principalmente, da ingratidão dos que não creem, porque nele não creem. Jesus está falando da ingratidão e indiferença daqueles que nele dizem crer, dos sacerdotes, dos religiosos e religiosas, dos leigos. É esta ingratidão e indiferença que fere o coração de Jesus. E nós poderíamos dizer, meus santos, que em última instância, a desobediência aos mandamentos de Deus, a indiferença à sua vontade e aos seus conselhos, são expressão desta indiferença e ingratidão para com Deus. Quando fazemos pouco caso daquilo que Ele nos pede, quando fazemos pouco caso daquilo que Ele nos manda. Ele nos pede o quê? Fazer oração, fazer penitência, fazer caridade,
amá-lo e amar os irmãos. E o que é que no que nós fazemos? Somos indiferentes. Fazemos pouco caso do que ele nos ensina. O que é que ele nos manda? Ele dá o amor a Deus e ao próximo como resumo de toda a lei e dos profetas, mas ele não anula. Eu não vim anular nenhum mandamento. Então os 10 mandamentos continuam valendo. E o que é que nós fazemos? Pouco caso dos mandamentos de Deus. Então, não obstante o mandamento diga não matar, infelizmente muitos católicos, muitos cristãos matam com os seus anticoncepcionais, escolhendo quantos filhos e se filhos terão. Matam os seus filhos e não estão nem aí se com isso estão desobedecendo os mandamentos de Deus. Isso todo mundo faz. Isto é, fazem pouco caso dos mandamentos de Deus. Vivem os namoros desregrados com sexo fora do casamento. Se divorciam e se casam, e se divorciam e se casam de novo, como se troca de roupa, sem pouco se importar com isso. Faltam à missa dominical e quando entram na fila da comunhão sem nenhum problema, porque que besteira faltar à missa aos domingos. E aqui, poderíamos dar tantos outros exemplos. Não veem nenhum problema, nenhum pecado nas práticas homossexuais. Dizem que isso é apenas uma expressão de amor e que nós temos que acolher esta nova forma de amor dos tempos atuais. Não obstante os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus presentes na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, nos ensinamentos da igreja, sempre mostraram que são ações intrinsecamente más, que são pecado, mas pouco se importa, isto é, são indiferentes a Deus, ao que Ele amorosamente nos ensina para o nosso bem. E Ele, que é a sabedoria, nos ensina para a nossa salvação. Então são indiferentes. Então aqui, meus irmãos, nós precisamos bater no peito e pedir perdão a Deus. Porque, repito, quando Jesus apareceu a Margarida Maria Alacoque no século XVII e disse que o seu coração estava ferido pelas ingratidões e indiferenças, ele não falava primeiramente, ele não falava principalmente, mas primeira e principalmente para os cristãos, para os católicos, não para aqueles que não creem. Eu vejo aí, de novo, a senhora Xuxa Meneghel falando que a Bíblia deve ser reescrita e que muitos trechos da Bíblia devem ser retirados. Tá bom. É triste que alguém se coloque nesse patamar divino e ouse julgar o próprio Deus. Mas o problema não é esse. Que uma pessoa não cristã ache que a Bíblia deva ser reescrita, tá bom, é uma pena, mas o que é que eu esperava ver no deserto? Isto é, o que é que eu espero de um não cristão? Ele não crê. O problema é quando cristãos, é quando católicos, é quando padres e bispos isso pensam. Este que é o problema, isto é, de querer modificar os ensinamentos de Deus e da igreja. Isto é, quando nós vemos a Alemanha e a Bélgica abençoando o pecado, isto sim é admirável.
quando nós vemos padres e bispos, conferências episcopais, dizendo que se pode abençoar a união de dois homens, dizendo que a ideologia de gênero é um valor, dizendo que a pluralidade das religiões é algo bom, isto é, que haja muitas religiões, isso é algo bom e positivo, isso sim é admirável. E isso sim é uma ofensa ao coração de nosso Senhor, porque é um desprezo, é uma indiferença, é uma irreverência a tudo aquilo que nos foi revelado pela palavra de Deus, pela tradição e pelo magistério da igreja de mais de 2000 anos. Então, esta palavra, meus santos, ela é aplicada a nós. Nós é que precisamos bater no peito e pedir perdão a Deus, pedir a nosso Senhor que nos conceda um arrependimento verdadeiro e que nos conceda a graça de amá-lo de volta como ele merece ser amado. Jesus diz aqui no evangelho de hoje, no versículo, eu até meditava um pouco ontem, os versículos 29 e 30, em que Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu peso, o meu fardo é leve. É jugo, meu santo, porque exige de nós uma saída do nosso egoísmo. É jugo porque nos obriga, né, a sair de nós mesmos e a abraçar a vontade de Deus, porque é uma doutrina, sim, que é exigente, mas é suave, porque é uma doutrina de amor, porque Deus nos pede isso para o nosso bem, para a nossa salvação. É suave porque aquilo realiza aquele homem e aquela mulher para o qual nós fomos criados. É suave porque aquela doutrina, aqueles mandamentos fazem com que eu corra ao encontro, e não de encontro, ao encontro do Cristo em mim, para que Ele possa ser, para que eu possa me revestir-me de Cristo, como diz São Paulo, e para que eu possa dizer, como no Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também aqui, meus irmãos, não há como passar rapidamente sobre essa afirmação de nosso Senhor. Ele diz que Ele é manso e humilde. É verdade, meus santos. Nosso Senhor é manso e humilde, porque Ele suporta a nossa maldade. Ele suporta os nossos pecados e a nossa indiferença. Ele suporta até não apenas a nossa indiferença, porque se no século 17 Jesus dizia que o seu coração era ferido por causa da indiferença e da ingratidão, Jesus hoje poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que o seu coração é ferido pela falta de respeito, profanação e sacrilégio. Porque uma coisa é você ser indiferente, outra coisa é você ser desrespeitoso. Uma coisa é você ser indiferente à vontade de Deus, você não a vive. Outra coisa é você ensinar o contrário da vontade de Deus. É um desrespeito, é uma profanação, é um sacrilégio. Vocês percebem que é algo totalmente diferente.
que se manifesta no mundo, sim, se manifesta no mundo, mas infelizmente se manifesta na igreja. Quando um sacerdote no púlpito o pecado ensina ou cala a verdade. Quando um fiel, vivendo o pecado e sabendo que a Sagrada Escritura ensina que é pecado, não obstante isso, entra na fila da comunhão e comunga. Por quê? Porque ela não é apenas indiferente, mas ela está disposta, aquela pessoa está disposta a cometer o sacrilégio de receber o sacramento, sabendo que está numa vida de pecado, mas ela despreza os mandamentos de Deus e vive pela sua própria conta. E é admirável, meus santos, que Deus não nos destrua e não nos fulmine com o seu olhar, porque Ele é manso e humilde de coração. E nós, eu estou falando a nosso respeito, eu não estou falando de quem não é cristão, de quem não é católico e promove o pecado. Eu estou falando a respeito dos cristãos e católicos que são indiferentes e desrespeitosos, que são ingratos e profanadores e sacrílegos. Eu estou falando a nosso respeito. E, não obstante toda esta feiura e esta maldade, se nós nos voltarmos para Ele, Ele misericordiosamente nos acolherá. Experimente você bater na cara de alguém. Experimente você sujar a casa de uma pessoa jogando cocô, esterco. Experimente alguém apedrejar-lhe as janelas e depois vá visitar a casa dessa pessoa. Como é que você será tratado? Pois bem, assim nós não seremos tratados. Nós estamos tratando mal o nosso Senhor, nós o ofendemos, nós até às vezes cometemos algo sacrílego, lhe somos indiferentes, mas se nós nos voltarmos para Ele, como é que diz o Salmo de hoje? O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. E o que é que nós respondemos? O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Se nós nos voltarmos para Deus, Ele, benigno e misericordioso, se voltará para nós. Peçamos, meus santos, peçamos a Deus. Nós que cremos, mas cremos pouco. Nós que amamos, mas que amamos superficialmente. Peçamos a Deus a graça de crer mais. Peçamos a Deus a graça de nós amarmos mais. Peçamos a Deus a graça que Ele quer nos conceder. Um coração de carne, não este coração de pedra que carregamos no nosso peito. Um coração que o conheça e que o ame, um coração que reconheça que a sua vontade é boa, que a sua vontade é santa, que os seus mandamentos são justos, que os seus mandamentos são dignos de serem observados. Prestemos a Deus reparação pelos pecados que já cometemos e pelos pecados que outros cometem. Daqui a pouco nós iremos receber Jesus na Eucaristia. Façamos esta oração de reparação. Daqui a pouco o Santíssimo Sacramento será colocado no altar para adoração pública. Façamos esta reparação. Rezemos pelos nossos familiares que são indiferentes, que são ingratos e até blasfemadores, sacrílegos. Rezemos pelos nossos conhecidos, rezemos pelos sacerdotes, por aqueles que vocês acreditam serem bons, para que cresçam na virtude, por aqueles que vocês acreditam serem maus, para que se arrependam e se convertam. Rezemos pelos pecadores do mundo inteiro. Nossa Senhora desceu do céu para pedir a nós que nós fizéssemos penitência e rezássemos pelos pecadores. E nós fazemos pouco caso daquilo que Deus quis dizer
e quis nos ensinar por meio da sua Santíssima Mãe, vindo à Terra e nos dando essa mensagem. Enfim, peçamos a Deus que misericordiosamente retire do nosso coração toda indiferença e ingratidão e coloque no nosso coração um profundo, devoto e fervoroso amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.